Olá, bem-vindo ao episódio número 72 de Vida nos Trilhos. E você já se sentiu cansado, com aquela letargia incrível, aquele dia que você acorda e parece que o corpo não responde? E hoje eu e o Jefferson vamos conversar sobre como podemos nos tornar pessoas com mais energia e sermos mais produtivos. Energia é a palavra-chave do dia. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, destrinchamos técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então junte-se a esse time para que a gente comece a semana em velocidade máxima rumo aos nossos sonhos. E aí, Jefferson, como é que tá a sua energia? Tá tranquila? Eu acabei de colocar o dedo na tomada, Edward. Agora eu tô devolvendo a brincadeira que você fez comigo quando eu sugeri o tema lá pelo WhatsApp. É verdade, eu percebi isso. Meu cabelo tá até de pé aqui agora. E é isso aí, né? Pro pessoal que tá ouvindo, né? Eu até mandei um WhatsApp pro Jefferson com um garoto com aquele cabelo todo espinhaçado assim, né? Como acabou de receber aquela carga eletrostática, né? Eu falei, colocar o dedo na tomada? Não, pessoal, por favor, não façam isso. Agora é um disclaimer, não enfie o dedo na tomada. Mas essa energia... É uma péssima dica. Aí daqui a pouco o pessoal vai falar que não pode ouvir mais o podcast Vida nos Trilhos, que traz riscos para a sua vida. Exatamente. Mas então, Jefferson, como que a gente pode realmente ter mais energia para aquela situação que todo mundo já passou? Você acorda, parece que você está sem força, você está lento, o raciocínio não está legal e passa o dia como um zumbi. Como é que a gente faz para evitar uma situação dessa ou um estado desse? Na verdade, eu acho que é um conjunto de fatores, porque na minha visão a gente fala bastante sobre o desenvolvimento pessoal, sobre a questão da alta performance. É importante lembrar que a energia, o seu nível de energia, ele realmente vai determinar como que vai ser o seu dia. Então a gente tem que ter uma dose extra de cuidado para que essa energia não fique muito baixa, para que ela fique, pelo contrário, elevada e para que você tenha realmente a sua performance mais, né, num nível maior. E você estava falando, né, muitas vezes a gente acorda meio assim, mas às vezes não é só ao acordar, né? Quando a gente acorda, você está meio assim, daqui a pouco você tem que se animar para ficar mais motivado, mais alegre, mais energizado. Mas às vezes tem pessoas que a gente olha assim, você fala, uau, né? É uma energia muito baixa, né? Você fala assim, puxa, essa pessoa está de mal com a vida, né? Ou mal-humorado, né? A gente tem várias palavras que a gente usa, mas quando a gente olha para uma pessoa assim, é meio desesperador. E a gente às vezes fica um pouquinho assim, né? Só que a gente não pode se enganar, porque inclusive, nós somos capazes e responsáveis por essa energia. E a gente não pode se enganar, a gente tem que ter essa consciência de que nós podemos gerar essa energia, que a gente pode passar por um processo talvez onde ela caia um pouco, mas nós temos que ter a responsabilidade e estar ciente de que essa energia, ela é uma energia inclusive que contamina o ambiente onde a gente está. Não é gostoso você estar perto de um cara ou de algumas pessoas que te colocam para cima, né? Aquela pessoa cheia de energia, alta astral, fala bom dia, o cara, né, sabe? Tem aquelas pessoas que são por natureza assim, não tem? Você conhece alguém, Edward? Conheço, Então, com certeza. Tem muita gente assim e às vezes essa energia
ela acaba nos contaminando. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente deveria se sentir mais vezes e por mais tempo com esse nível de energia. Porque o contrário também é verdadeiro. Se você é meio chororô, né, meio aquele, né, mesmo que você está meio desanimado, você também contamina aquele ambiente. Então, o nível de energia para você ter uma boa performance, ele é muito importante. E a gente não está falando só de energia, talvez, do corpo, né? É uma questão física também, que é muito importante, mental, né? Emocional. Então, são vários aspectos que você tem dentro da energia para que você eleve ela. Inclusive, uma coisa que é interessante é que, às vezes, nós podemos estar com a nossa energia, talvez do corpo, né, fisicamente falando, um pouquinho baixo, o farol meio baixo, mas se a sua cabeça está boa, né, se você está mentalmente um pouco mais fortalecido, o que acontece? Aí a sua mente fala, não, vamos dar aquele gás a mais, vamos dar aquela nossa diferença, aquela que você faz mais um pouquinho e você consegue alcançar o objetivo ou concluir uma tarefa. Eu acho que esse algo a mais, às vezes a mente, se ela está boa, então ela sobrepõe o corpo, né? A mesma coisa com a emoção, a parte espiritual. Então, se você conseguir, eu acho que fazer uma boa, né, nutrição desse tripé, né, dessa questão física, emocional, a parte comportamental, né, que é a sua mente também, eu acho que é um começo para que você realmente aumente um pouco o seu nível de energia. Agora vamos pensar no seguinte, aquela pessoa que direto acorda meio letárgica, percebe que fica cansada fácil durante o dia, cansada até mentalmente, não estou falando nem fisicamente, cansada de raciocínio, aí fica com sono, enfim, o que a pessoa pode fazer para melhorar o nível de energia numa situação dessa? Eu acho que talvez um passo importante, o primeiro passo acho que seria que a gente tem que cuidar, talvez é meio que um clichê, mas não deixa de ser importante e às vezes a gente acaba descuidando invariavelmente, é a saúde como um todo, né? A gente fazer talvez um check-up, fazer um exame de sangue, é uma coisa muito simples, mas para você começar a avaliar como que você está, né? Um check-up, olhar a balança, verificar, será que eu estou sentindo alguma dor, né? Igual você falou, o cara levanta todo dia, talvez ele está mal-humorado porque ele está com uma dor, né? De onde vem essa dor, né? Como que eu descubro a causa raiz para eu eliminar essa causa raiz? E aí sim eu consegui ter mais energia, mais disposição. Então eu acho que talvez o primeiro passo seria avaliar a nossa saúde de uma forma geral, né? Fazer uma avaliação, uma autoavaliação inclusive, né? Avaliar o seu momento. Eu acho que é um passo fundamental aí para você começar a cuidar aí do seu nível de energia. A gente tem que lembrar. E uma coisa, outro dia eu estava lendo alguma coisa, você sabe que eu gosto de artes marciais, né? Sim, você agora está fazendo... né? Agora eu faço karatê, né? Enfim, mas eu já fiz por muitos anos, né? E eu retornei agora. E aí eu estava lendo algumas coisas sobre isso outro dia, e eu li um pouco sobre o Bruce Lee. E todo mundo já ouviu, a maioria das pessoas já ouviu falar de Bruce Lee, né? Que era um artista marcial, tal, enfim. E aí ele faz um comentário que eu já fiz. Eu nem sabia que ele fazia esse comentário, mas enfim, ele comentou e comparou o corpo com um veículo, né? Com uma máquina, com um carro, né? E ele fala assim, né? Você, por exemplo... E eu já fiz um vídeo uma vez no YouTube sobre isso. Você colocaria gasolina adulterada dentro do seu carro? Por exemplo, você vai parar num posto, o cara fala para você, olha, eu tenho 2 tipos de gasolina aqui, a normal... E tem uma que a gente põe um pouquinho d'água, rende melhor, ó, tá adulterado, eu te cobro mais barato. Você poria no carro? Acho que ninguém ia pôr, mesmo que fosse bem mais barato, concorda? Agora, a gente põe alimentos de baixa qualidade dentro do nosso corpo, né? Então, a alimentação... E aí o Bruce Lee, ele era um cara muito... de alta performance mesmo. Se estudar um pouco, tem a questão dos filmes lá, de luta, mas ele cuidava muito da saúde e tinha uma alimentação, eu não sabia isso, porque naquela época também não se falava muito em alimentação, mas ele tinha uma alimentação muito
muito restrita, assim, rígida em algum sentido, e ele não comia, né, coisas assim de baixo poder nutricional. Então, uma coisa que ele comentava dos carboidratos em geral, que ele falava, não, isso aí não tem quase nada lá dentro de alimento de verdade, então eu pego outros alimentos, né? Então você vê que basicamente ele se alimentava de coisas mais naturais, coisas, né, vegetais, coisas vivas assim, né? E proteínas magras, né? E, enfim, eu achei interessante isso, porque nós sabemos hoje em dia que tem coisas, principalmente o fast food ou os alimentos processados industrializados, eles afetam diretamente o nosso nível de energia. Principalmente o consumo excessivo de açúcar e de carboidrato, né? Esse aí, assim, quando a gente começa a fazer, eu mesmo senti isso, né, Jefferson? Quando a gente faz um período assim, elimina realmente carboidratos e evita qualquer tipo de açúcar, ou seja, passa a comer mais vegetais e proteínas de boa qualidade, né? E nozes, frutas de baixo teor glicêmico. O que são frutas de baixo teor glicêmico? São aquelas morangos, por exemplo. Banana, por exemplo, não seria. Banana é uma fruta de alto poder glicêmico. Abacate, né, baixo poder glicêmico, porque gera menos açúcar, né? Ela se transforma menos em açúcar, né? Então, quando você muda essa alimentação, eu lembro, quando eu comecei a fazer isso, não é sempre que eu mantenho isso, né? Tem as fases, né? Que eu faço um pouco mais e depois eu volto. Mas eu consigo notar, assim, nitidamente, que se eu começo a abusar de carboidratos e açúcares, por exemplo, pode surgir sonolência durante o dia, você não acorda tão disposto. Agora, quando você entra num nível de fazer uma alimentação realmente de baixo carboidrato e high fat, com bastante gordura boa, aí você sente mais energia durante o dia, o sono fica mais tranquilo. Eu não sei se você percebe essa diferença. Sim, eu acho que a alimentação, aliada a uma boa hidratação, ela permite que você mantenha o seu nível de energia ao longo do dia realmente elevado. Óbvio que talvez em algum momento ele vai dar um pico ali para baixo, aí você tem que sair, parar um pouco, né, toma água, come alguma coisa, aí você volta e aí você consegue, né, voltar naquele patamar que estava antes. Eu acho que realmente a hidratação, a alimentação, eu não diria talvez eliminar, né, o carboidrato, mas a redução ele tem que ser bem significativa, tem que ser mais restrito, né, e óbvio, um carboidrato de um valor nutricional mais adequado, né, aí cada um tem. Hoje a gente tem muito material para estudar na internet, a gente tem várias pesquisas, enfim, hoje a gente tem uma infinidade de informações. Mas é aquilo que você falou, basicamente, se eu reduzir um pouco aí o carboidrato, que dá essa sonolência assim, ele deixa a gente mais lento, né? É aquele negócio, né? Você vai almoçar, você come aquela macarronada deliciosa, aquele prato enorme, depois do almoço você vai ter aquele momento um pouco mais lento. Então, Verdade. a gente tem que ter alguns cuidados, né? Realmente, igual você falou, né? Bastante gordura, né? Eu acho que tem que ser, eu penso que a gente tem que, de uma forma geral, buscar sempre um equilíbrio. E uma coisa que a gente pode talvez passar a fazer é realmente reduz ou elimina o açúcar e farinha branca. E eu procuro ingerir os alimentos da forma com que a gente encontra eles na natureza. É assim que foi feito, né? Deus fez assim. Então, eu acho que é para a gente consumir se for possível, né? Quanto mais, né, o alimento próximo aí da forma com que a gente encontra ele na natureza, é melhor. E se você, obviamente, tem condições, procura um profissional de saúde para apoiar, né? Existe também, né, os materiais, mas se você também tem condições, saiba que hoje tem bastante material. Inclusive, a gente ouve, né, o podcast da Tribo Forte, é um podcast muito interessante, é o Rodrigo Polesso e o Dr. Souto, eles fazem um bate-papo semanal toda terça-feira, Tribo Forte, é bem bacana, vale a pena ouvir, tem vários episódios.
tem informações úteis. Então, é só a gente procurar. Eu acho que aliado a isso, também uma boa hidratação, né? Tem que tomar cuidado com os excessos no álcool, por exemplo, mas de uma forma geral, se você se hidratar bem, eu acho que aí é um complemento aí que vai ajudar você realmente a ter um nível de energia e aí talvez não ter aquele... Quando você come um monte de coisas que talvez não deve comer realmente, você percebe aquela moleza, né? Você fica meio mais para baixo exatamente, mesmo. Exatamente, né? E aí, hidratação é uma coisa tão simples, não é, Jefferson? É água. É que às vezes a gente tem que ter a garrafa por perto, né, Edward? Se você tiver a garrafa... Eu tô com o meu copo aqui, ó. Eu tenho um copo aqui. Inclusive, por causa do podcast, a gente também, para hidratar a garganta. Mas é bom estar com um copo por perto de água, né? Então, essa questão da alimentação, na minha opinião, sabe, Jefferson, eu acho que talvez... Eu sei que as coisas não são assim, o que é mais importante? Talvez seja um tripé aí, né? Eu penso que o tripé é importante para você manter uma boa energia. Vamos ver se você concorda comigo. São três coisas, óbvio, né? Um tripé, né? Então, alimentação, exercício e sono. Para mim, esse é o tripé. Eu fiquei me preparando para esse episódio e pensei, o que são as 3 coisas fundamentais aí para você ter mais energia, né? E eu estou falando mais do aspecto físico e mental. Porque assim, quando você não dorme bem, come mal e fica sedentário, a mente também não vai trabalhar legal. E o corpo vai sentir isso, os dois sentem. E as ferramentas que nós temos é corpo e mente, né? Então, se a gente está com a cabeça legal e com o corpo legal, fatalmente a gente consegue extrair qualquer tipo de energia que a gente quer do nosso corpo, até aquele pouquinho a mais que você precisa, mesmo quando você já está um pouco cansado. Mas é diferente você estar cansado, porque é uma coisa natural. Ao longo do dia, o corpo é como uma bateria, começa cheiona, né? E ele vai caindo um pouco, né? No final do dia, claro, você vai ter que estar cansado, né? É normal, né? Mas você não vai estar letárgico, aquela sensação de acabei de comer uma macarronada, né? Uma feijoada, né? E não consigo nem raciocinar direito, né? Então eu acho que assim, esses 3 pontos aí. Eu acho que a questão se a gente fala do exercício físico, realmente ele também é importante, é uma coisa assim determinante mesmo, né? Os benefícios, a gente sabe quais são. A gente sabe que ele evita o estresse, é positivo para a nossa saúde, e a gente tem que cuidar dela. E aumenta, sim, o nível de energia. E se a gente quer ter realmente um desempenho melhor, né, ser mais produtivo, a gente tem que ter esses cuidados, né? E às vezes é aquilo que você falou, a gente dá uma escorregada, mas a gente tem que voltar para os trilhos e tentar tornar esse tripé, cuidar dele de forma com que ele, né, realmente sejam hábitos, porque aí você não vai mais pensar para fazer, né? Ele se torna um hábito, e à medida que se torna um hábito, você não pensa mais para fazer e você não fica meio que brigando com isso. Então, o hábito, por exemplo, da atividade física, eu já consegui incorporar ele que eu não penso mais para fazer. E é tão natural, por mais que às vezes a gente não goste, né? Tem algumas coisas, tem dia que você está aquele dia que talvez você não está afim de ir, é aquilo que a gente falou, né? Então você tem, às vezes, o seu corpo não quer ir, mas a mente tem que fazer aquele esforço para te empurrar, e aí você vai e consegue fazer. Mas é desafiador, né? Então a gente tem que se desafiar. É desafiador, claro. Não é simples, tem muita coisa rolando no dia e às vezes talvez a gente vai dar aquela vacilada, dar uma descarrilhadinha, mas o importante é realmente estar ciente de que a gente tem a oportunidade todo dia de voltar para os trilhos e não desanimar. Esse que eu acho que é o grande desafio. Essa questão da atividade física, e às vezes quando a gente fala em atividade física, a pessoa já fala assim, mas eu detesto a academia, né? Normalmente essa é a primeira resposta que eu escuto, né? Eu falo, não, peraí, atividade física não é academia, não precisa ir para academia. Não precisa. Você pode simplesmente... Fazer um esporte que você gosta. Não sei, pode pegar e ir no parque andar, não precisa nem... não, mas eu não gosto de correr. Não corre, faz outra coisa.
vai andar, né? Enfim, né? Eu digo assim, quando eu falo em atividade física, começa a movimentar-se. Se a pessoa está se movimentando, está andando, depois pode ir buscando exercícios mais específicos, né? A gente já falou em alguns episódios sobre exercício, mas o importante é estar se movimentando. Então eu gosto de fazer corrida, então eu estou correndo uma vez por semana e os outros dias da semana estou fazendo karatê. E isso para mim eu já senti uma diferença muito grande, sabe? E cada um tem que buscar aquilo que gosta, levar o cachorro para passear, alguma coisa. Então não adianta pensar, porque às vezes a pessoa já pensa assim, não, vou na academia. Se matricula lá 5 vezes por semana, daí daqui a pouco ela tá estourada, cansada, desiste, desanima e aí esquece da academia. Ou o que acontece às vezes é a pessoa, né, tá com ânimo e tal, e aí ela vai muito forte, aí se machuca, aí tem que parar. Então, aquilo que você falou, tem que encontrar aquilo que você se identifica, aquilo que você gosta. Talvez o cara goste de jogar um futebol, joga lá 2, 3 vezes por semana, alguma coisa que realmente você se identifica com aquilo e que seja prazeroso, porque aí é mais fácil, igual você vai pro karatê. Eu tenho certeza que a hora que você vai pro karatê, como que você vai? Você vai triste ou você vai animado? Não, eu vou animado. Então. Geralmente eu vou animado. Não, tem dias que às vezes você fala assim, você tá um pouco cansadão, assim, você fala, nossa, vou lá no karatê de novo, né? Mas a maioria das vezes eu fico animado. Quando eu acordo e sei que é dia de karatê, eu fico animado, porque é uma atividade que eu gosto muito, né? Tem a ver comigo, sabe, assim. E ainda mais o estilo que eu faço, né? Que a gente faz uma coisa bem tradicional de Okinawa, então é bem bacana, um estilo chamado Goju-ryu. Como que é o nome? Goju-ryu. Goju-ryu. E é muito bacana. A academia que eu tô participando, olha, é incrível, é bem bacana também. Você bate ou apanha, Edward? Conta pra nós. Não, a gente não faz, não fica nem... A ideia não é nem apanhar, nem bater. Você é bom de briga ou não? Assim, eu nunca fiquei brigando, né? Não sou o cara de briga, não, né? Mas se eu precisar me defender, eu sei me defender. Tá vendo? Ouvintes, não mexam com o Edward, é perigoso. Cara, É verdade, né? A gente tem aquele instinto, porque desde os, sei lá, quando eu entrei na faculdade eu já faço karatê, né? Então a gente tem um pouco daquela molejo, manha, né? O pessoal fala molejo, aquela manha, assim, né? Então, mas não quero ficar rolando, não. Eu faço para manter a saúde e mesmo porque no karatê tem alguns movimentos ou sequências de movimento que se chamam kata, por exemplo. Fora outras partes que é do kihon, que seria a parte da base, e são sequências de chutes, socos, enfim. E a sequência sempre é a mesma, né? Então você tem que decorar, né? Como se fosse uma dança, entre aspas, né? Então exige muita disciplina e até concentração para você fazer, porque você tem que prestar atenção no seu corpo, no movimento da sua mão, do braço, no detalhe, né? E falando em dança, né? Então, para mim é interessante porque exercício é também a questão é quase como se a gente meditasse ali um pouco, tivesse que ter concentração para fazer bem executado aquela sequência de golpes que todo mundo conhece como vai ser. Então, a pessoa pode te corrigir. E outro dia, falando assim em esporte que pode ser prazeroso para algumas pessoas, a minha filha, né? A minha filha faz sapateado. Eu fui numa apresentação, teve várias crianças mostrando lá dança, eu fiquei impressionado, olha como a molecada dança, viu? E tem cada coisa legal. Então, né, opções uma escola existem, de né? danças, e opções existem aos montes, né? Sabe? Tem vários tipos de dança, tem balé, tem dança moderna, tem sapateado, como a minha filha faz, enfim, né? Então, a opção existe, é questão de achar alguma coisa onde você se enquadra. Então, esse ponto do tripé, fora alimentação, acho que o exercício é fundamental aí, né? Pra gente poder ter mais energia. E voltando... vamos puxar a frase da semana ou você quer falar outra coisa? Eu quero falar outra coisa antes. Você é um Então bom fala. dançarino, Edward? Eu? É. Eu disfarço. Oh. Mas
Eu faço meus passinhos assim, dá pra brincar. Então vamos pra frase da semana, então. Você é um bom dançarino ou não? Não, eu definitivamente não sou sou um péssimo dançarino, diga-se de passagem. Ai, meu Deus do céu. Não, eu dou meus passinhos aí, mas é coisa normal. Então, beleza. Então eu vou chamar aqui a frase da semana. Antes, vamos dar um recado para os nossos ouvintes. Temos 2 recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com/webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com/webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você pode atingir resultados extraordinários em apenas 90 dias. Este é um método que criamos e desenvolvemos para você atingir suas metas. E funciona mesmo que você não tenha muita disciplina e foco ou tenha desistido diversas vezes de sua meta. Acesse vidanostrilhos.com.br/webinário e se inscreva. vidanostrilhos.com.br/webinário. A frase, Edward, começa da seguinte forma: não julgue o tamanho de uma montanha até chegar ao seu topo. Quando chegar lá, verá que era mais acessível do que imaginava. Dag Hammarskjöld. Eita, nominho, né? Dag Hammarskjöld. Legal. Sabe que uma atividade legal é montanhismo. Olha que atividade legal. Você falou disso, né? Montanha e tal, né? A frase aí. E eu já fiz, assim, trekking, né? Que o pessoal chama, né? Sobe montanha. Aqui na região metropolitana, Curitiba, perto aqui, tem lugares fantásticos para ir visitar. Eu sei que São Paulo também. Eu acho que todo mundo onde mora, por perto, deve ter, porque o Brasil é um continente grande, então vai ter algum lugar que pode fazer uma boa caminhada no meio da natureza, né? E essa questão da gente subir uma montanha, às vezes a gente sobe ali, fica cansado, mas chega ali no topo, a gente percebe que não era tão difícil quanto a gente imaginava, porque às vezes a gente olha para cima e a gente fala, nossa, eu não vou conseguir chegar ali. Mas basta você dar o primeiro passo, aí depois você dá o segundo, dá o terceiro e dali a pouco você já está na metade, ali terminou a montanha e você conquistou o topo. E a sensação é muito boa, né, de estar lá em cima, né? Exatamente. Eu acho que a gente está falando como que a gente pode se tornar mais produtivo, ter mais energia. E é aquilo que o Dag falou aqui, né? É mais acessível do que a gente imagina. Então, muitas vezes, a gente está achando que é um negócio, um monstro, né? Um negócio muito difícil, e você julga antes de chegar lá ao topo. Mas a gente tem que se desafiar. E quando a gente perceber, é acessível. O que a gente tem que fazer é tornar aquilo uma prioridade. A partir do momento que a gente torna, talvez, esse tripé, essa questão da saúde e tal, uma prioridade, aí sim nós vamos realmente conseguir fazer, porque vai ser uma prioridade, nós vamos dar atenção, nós vamos ter o nosso foco, e aí você vai ter aquele acesso e os benefícios daquela atividade ou daquele, né, movimento que você está fazendo, né? É verdade, eu até lembrei agora, né? Uma vez eu fui acampar lá em Monte Verde. Já ouviu falar em Monte Verde? Eu já fui lá, Edward, uma vez. Muito bonito, né? Lá. E aí eu tive uma ideia fantástica, né? De acampar num pico lá, que chama Pico Selado. Ah, eu fui. É isso, eu fui lá. Muito legal. Foi lá, então. E eu fui com um colega chamado Renato. Infelizmente ele faleceu já.
E eu lembro que a gente começou a subir e só eu e ele íamos acampar. Nossas esposas iam ficar no chalé, né? Elas não eram bobas, né? Então elas ficaram no chalé. Mas fomos todos para cima e eu e o Renato ia ficar lá em cima, né? E a gente começou a subir. Sério, chegou numa parte ali que era meio descampada no início da trilha, sol a pino. Eu quase desisti, eu tava cansado, mas eu falei, não posso desistir. Eu fui. E o Renatão lá atrás, né? E eu depois fiquei sabendo que ele só não decidiu porque eu tava na frente, né? Ele falou, pô, o cara não vai parar, né? Porque ele também tava doido pra desistir, né? Mas enfim, daí quando eu entrei na parte de vegetação, que tem mais sombra, daí começou a melhorar. Daí eu fui embora, né? E olha que eu tava bem preparado fisicamente naquela época. Eu tinha menos de 30, mas enfim. Enfim, chegamos, acampamos lá, tudo. Passamos eu e o Renato a noite lá. A gente sempre... sempre foi uma história bacana, né? Uma aventura, né? É uma aventura, né? E eu lembro dele falar pra mim assim, puxa, que legal, que bom que você não parou. Porque ele ficou muito feliz de ter chegado até o topo, né? Então, é isso que é interessante, né? Porque foi um desafio muito forte para ele. Para mim, eu acho que na época eu já estava tinha uma condição física melhor, e mesmo assim para mim foi desafiador e para ele também, né? Então, o Renato, mas infelizmente ele já foi dessa, né? Ele está num outro plano. Mas era um grande amigo, foi muito bacana. E eu lembrei disso, né? Por causa da montanha, por causa do desafio e o fato dele ter falado, olha, cheguei aqui no topo, que sensação legal, muito bacana. E a gente via São José dos Campos, dava para ver, né? Porque de lá dá para ver a cidade toda iluminada ao longe. Se eu não me engano, é São José dos Campos que dá para ver. Ali dá para ver todo o Vale do Paraíba, boa parte, tem várias... É muito bacana, muito bacana. Então eu recomendo aí para as pessoas que estão... Você que está... me ouvindo, nos ouvindo, pegue uma mochilinha, pegue uma trilha, faça isso. É uma atividade física bacana, contato com a natureza. Nossa, isso dá uma energia fenomenal. E uma coisa que você falou que é interessante, né, Edward? A mente, né? Você conseguiu fazer com que a sua mente empurrasse. Fisicamente você já estava mais exausto. E o que a gente pode talvez fazer também para fortalecer a nossa mente no sentido de a gente ter uma mente mais forte? Talvez muitas pessoas praticam a oração, outros praticam a meditação. Inclusive no episódio 56, né, que se você não ouviu, volta lá, a gente falou sobre mentalizações, meditação, práticas simples que podem ajudar você a ter mais clareza, ter um pouco mais de foco. Então, a própria meditação em si, a oração, é uma parte que você fortalece a sua espiritualidade, o seu emocional, que vai fazer você estar preparado para aquele momento que você talvez, igual lá na montanha, está querendo desistir, mas aí a mente é um pouco mais forte que o físico. E às vezes o contrário, né? Às vezes a mente está querendo desistir, mas o físico você está melhor. Então, por isso que eu falei lá no início, a gente tem que nutrir todas essas áreas da vida, porque elas vão nos ajudar a caminhar rumo aos nossos sonhos, às nossas metas, enfim, para que a gente também tenha uma alta performance e tenha um bom nível de energia. E uma coisa que você falou que é interessante, o do sol, né? Você falou que estava sol. É uma coisa que é da natureza, e se a gente parar para pensar, o sol, ele é tão importante que uma planta com água e sol, ela dá fruto, água e sol apenas. Então, quando a gente faz essa analogia, eu fico pensando, uma planta apenas com água e sol. E a gente então teria que tomar um pouco mais de sol também, né? Além falamos da hidratação, falamos um pouco agora da oração, mas eu acho que o sol, né, também traz uma série de benefícios que a gente precisa e é gratuito, tá aí, né? Então acho que 10 minutos aí de sol fazem uma diferença enorme aí na nossa vida. E é verdade. E aí, aproveitando esses ganchos, você falou do sol, falou da mente. Então, comentários aqui finais, né? Na questão da mente, atleta de alta performance, sabe aqueles atletas de elite mesmo, o cara campeão mundial, eles treinam, eles têm o corpo praticamente perfeito, conseguem fazer o tempo lá, mas para ganhar aquele prêmio ou uma Olimpíada, eles treinam muito a mente, porque são questões de segundos.
os dois, né? Todo mundo que tá lá consegue fazer 100 metros rasos em sei lá quantos, 10 segundos, menos de 10 segundos, né? Só que aquele cara que tiver com a mente mais preparada é que vai conseguir fazer no menor tempo. Então a mente faz uma diferença muito grande para tirar aquele pouquinho mais, né? Então lembrar disso, né? Então aquela questão, né? Não, eu vou tentar, eu vou insistir um pouco mais. É questão de mente, porque às vezes a gente desiste primeiro na cabeça. O corpo tinha condições e a gente desiste na cabeça. Bom, o segundo comentário do Sol é que eu falei do terceiro tripé aí, que é o sono, dormir bem. É super importante dormir bem. E nós temos também um episódio, né, Edward? 17, eu acho que é um episódio muito baixado, o pessoal adorou, que a gente coloca lá como dormir mais rápido e melhor. São, acho que 7 estratégias que são, assim, realmente imprescindíveis, que se você seguir, baixa lá o episódio 17. São, assim, estratégias e táticas que vão te ajudar a ter um sono melhor. E a gente, para ter um sono melhor, tudo que a gente falou vai ajudar a gente a ter um sono melhor. A partir do momento que a gente acorda, a gente já está se preparando para o próximo sono. Porque atividade física ajuda, tudo ajuda. Porque aí alimentação. Então, é um conjunto de fatores que vai ser realmente determinante para você ter mais energia. E a questão do sol. Você falou do sol, por isso que eu ia linkar o sol com o sono. Para você dormir bem, é importante durante o dia ter contato com o sol, sabia? Sim, o sol... negócio dos nossos ciclos circadianos. Lembra que eu comentei disso no episódio? Vejam lá o episódio 17, né? Porque quando a gente acorda, o corpo espera ver luz. E a luz faz com que a gente fique em vigília. E quando é à noite, o corpo espera não ver mais luz. E por isso que, para você dormir bem, você deve evitar contatos com celulares, evitar televisão muito à noite. E é um desafio nos dias de hoje, né? E quando for dormir, vai num quarto completamente escuro, sem televisão, sem luzinha, sem nada, né? E aí você vai ter uma noite de sono melhor. E se tiver contato com o sol durante o dia, melhor ainda, porque o ciclo fica bem definido dentro do nosso corpo. E aí você vai ter uma noite de sono melhor. E com esse tripé, alimentação, exercício e sono, com certeza você vai ter mais energia. E tendo mais energia, maior produtividade. Correto, Jefferson? Eu acho que é por aí. E como o Dag falou lá, é mais acessível do que a gente imagina. O que a gente tem que fazer é caminhar e subir a montanha. Perfeitamente. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude a colocar você nos trilhos e ter uma vida com mais energia rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e dessa nossa mensagem, assine esse podcast, ele é gratuito e faça uma avaliação. Se for de 5 estrelas, eu e o Jefferson ficaremos energizados. Esse é um movimento que se inicia, então fique ligado, veja lá o nosso site www.vidanostrilhos.com.br. A gente coloca as anotações, referências ao que a gente comentou aqui, a frase da semana, os episódios anteriores. E eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.